Eu sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e já convido vocês para deixarem o seu like, se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. Bom, o Atlético venceu o Coritiba 2-0, gols do segundo tempo de Johan e também de Eduardo Sacha. O Atlético teve muita dificuldade na criação de jogo, na transição defesa-ataque, mas a vitória veio, e ela veio, na minha opinião, até sem sustos. O Atlético venceria essa partida, mesmo jogando com um tom a menos, e foi o que aconteceu. O Coritiba é um time que não consegue desempenhar grandes papéis, optou por jogar com linhas baixas e apostando no contra-ataque, inclusive até deixando o goleiro Everson do Atlético em posições complicadas. Ele fez duas grandes defesas, mas o volume de jogo proporcionado pelo Atlético o credenciou a vitória. Foi mais de 70% de posse de bola, um time que foi muito ao ataque, foi muito à frente, apesar de ter ido de qualquer forma. Mas, deixando a questão do jogo de lado, vamos aqui focar basicamente no resultado. A rodada 27 para o Atlético não foi tão boa. O São Paulo venceu o Fluminense fora de casa por 2-1 e o Flamengo foi até Fortaleza e empatou sem gols com a equipe local no Castelão. Apesar do tropeço do Flamengo, o Flamengo agora é o terceiro e o Atlético reassumiu a vice-liderança. A gente tem que lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos em relação ao Atlético, mas mais do que isso, o Flamengo dos três é o time que pior joga. O Rogério Ceni ainda não conseguiu encaixar uma maneira correta desse jogo flamenguista, e isso vem colocando muitas dificuldades para que as vitórias rubro-negras aconteçam com mais facilidade. Mas voltando aqui à questão da rodada, uma rodada em que o Atlético tinha sim um jogo mais fácil. Enfrentar o Coritiba em casa é muito mais fácil do que enfrentar o Fluminense fora de casa e o Fortaleza fora de casa. Isso me parece óbvio. Então o Atlético ele fez a obrigação dele com resultado positivo diante da equipe paranaense. E acabou tendo azar aí no jogo do São Paulo com o Fluminense. O Fluminense jogou até de certa forma bem, mas o São Paulo de fato está numa fase muito iluminada e vem conseguindo grandes resultados, inclusive, como eu falei, fora dos seus domínios, fora do Morumbi. Um jogo em que o Fluminense teve boas oportunidades, mas a soberania do tricolor paulista foi clara na partida no Maracanã. Então, o problema que eu vejo neste momento para o Atlético sonhar com o título é que o time do São Paulo deu aquele famoso sprint no terço final. É um time que dificilmente daqui em diante vai perder pontos. É um time muito bem treinado pelo Fernando Diniz. A verdade é que custou acontecer isso, mas chegou no momento em que o São Paulo conseguiu se encaixar e aí vai levando o Campeonato Brasileiro com sobras. São 7 pontos de diferença do Atlético para o São Paulo. E mais do que isso, o São Paulo tem a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro e o melhor ataque. Conseguiu, inclusive, tirar este ponto, esse atributo do Atlético. O Atlético tinha o melhor ataque do Brasileirão há algum tempo, mas o São Paulo conseguiu aí nas últimas rodadas roubar esse atributo do Atlético. Nesse momento, o São Paulo é o time que joga o melhor futebol do Brasil. O Atlético, apesar de encantar muito quando sobe ao ataque, quando consegue entregar um bom futebol para os seus torcedores, é um time que ainda tem problemas que vão sim ser lembrados pelos motivos aos quais ele não será campeão brasileiro. O problema é que o Atlético vive fazendo isso, É um time que privilegia demais o ataque e se esquece da parte defensiva. Ontem, inclusive, se não fossem duas espetaculares defesas do Everson, o Atlético poderia ter saído com um resultado adverso, mas, como eu falei, acaba que o volume que o Atlético cria, ele consegue aí desempenhar um papel melhor no ataque e consegue fazer os gols que precisa. Mas, neste momento, não tem como negar que a rodada 27 foi muito favorável ao São Paulo, e o Atlético ainda tem condições de brigar com o São Paulo, mas vai ter que melhorar muito na partida contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, jogo que acontece apenas no dia
11 de janeiro. Até lá o Atlético basicamente vai treinar, são quase 15 dias aí de treinamentos que o Atlético terá. E o caso do São Paulo ainda vai lutando aí por momentos importantes na Copa do Brasil. E o Flamengo vai cumprir aí o seu jogo que está faltando no Campeonato Brasileiro, para aí sim, na 28ª rodada, ter o mesmo número de jogos que o Atlético e também o seu rival, o São Paulo. Então é isso. Fala Cabido com vídeos novos todos os dias. Até a próxima.